Eu já falei que um ponteiro nem sempre é usado para apontar para uma variável, né? Mas todos os exemplos que a gente viu até agora, o ponteiro está apontando para uma variável. Agora a gente vai ver um caso em que um ponteiro não está sempre apontando para uma variável específica. E já vamos começar a ver um conceito que é chamado aritmética de ponteiro. Isso dá para exemplificar bem com um vetor, apesar de a gente nem sempre tá usando isso com vetor, mas é a forma mais simples, eu acho, de entender. Então, imagina esse código aqui, ó. Eu tenho um vetor de inteiros, com 4 inteiros, tá? E inicializei ele aqui, né, só para a gente ter o exemplo, 10, 20, 30, 40. E declarei uma variável que é um ponteiro para int, certo? Chamei de p, ok? E a primeira coisa que a gente pode fazer, que a gente não tinha visto ainda, é isso aqui, ó. Eu posso atribuir a p o vetor. Veja que eu não estou usando o operador de endereço, o e-comercial, tá? Eu estou atribuindo diretamente o v, que é um vetor, a um ponteiro, é um vetor de int, aí eu tenho um ponteiro para int também, então eu posso fazer v, atribuir v ao ponteiro. O fato de eu não precisar, não posso na realidade colocar o e-comercial aqui, ó, é pela mesma razão quando eu vou fazer um scanf de uma string, que é um vetor de char, né? Eu não coloco o e-comercial, tá? Porque em C, um vetor, na realidade, ele é como se fosse um ponteiro, tá? O v, esse nome v, essa variável v, o que ela representa é o endereço do primeiro elemento do vetor, certo? Então, por isso que eu atribuí o v a um ponteiro, o que eu estou fazendo é isso aqui. Estou fazendo o p apontar para o primeiro elemento do vetor, certo? Porque o v é isso também. O v, a gente só guarda, né? O v só guarda o endereço do primeiro elemento. Isso é equivalente a fazer isso aqui também. O p receber o endereço, né, do v0. O endereço desse cara aqui. Esse cara é um int, não é? O v na posição 0 é do tipo int. Então, eu posso pegar o endereço desse int e atribuir a um ponteiro. Esse ponteiro vai apontar para esse cara. Esses dois comandos aqui são equivalentes. E agora vem a parte da aritmética de ponteiro. Eu posso fazer algo como isso aqui, ó. Agora veja que o v não é um ponteiro, é um vetor. Mas lembrem-se que um vetor na linguagem C é tratado como um ponteiro para o primeiro elemento. Então aqui eu estou fazendo uma aritmética de ponteiro, é a mesma coisa, apesar de v ser um vetor. Se eu somar 1 em v, o que vai acontecer? Eu tô somando 1 no v, né? Você vai, o elemento na primeira posição vai virar 11? Não tem nada a ver com isso, né? Porque v não é o primeiro elemento, é o endereço do primeiro elemento. Então, se eu somar 1, isso representa o próximo elemento, né? V é o endereço do primeiro elemento. Se eu somar 1 nesse endereço, ele soma, na realidade, 4 bytes, né? Isso aqui é um endereço, mais 1, ele não soma 1 byte. Por quê? Porque v é do tipo int, é um vetor de int, é como se fosse um ponteiro de int. Então, se eu somo 1 em um ponteiro de int, na realidade, a aritmética de ponteiro ela funciona um pouco diferente, né, da aritmética normal. Então, ele não soma 1 byte nesse endereço, ele soma um int, o tamanho de um int, que é 4 bytes, né? Então, ele sabe que, né, o próximo int, né, depois desse cara aqui é esse, certo? Então, P vai estar apontando para o segundo elemento, para o elemento no índice 1. Que é a mesma coisa de fazer isso aqui, né? P receber o endereço do V1, certo? Então, V mais 1 é a mesma coisa do endereço
de V na posição 1. Assim como o V é a mesma coisa do endereço de V na posição 0. E aí, agora a gente... Estou exemplificando aqui a aritmética de ponteiro mesmo, sem usar o vetor. Ó. O P está apontando aqui na posição 1. Agora eu vou incrementar o P. Vou fazer o P receber o P mais 1. Né? E aí, de novo, o P ele é um ponteiro para int. Então, ele sabe que o P ele representa uma referência para um int, que são 4 bytes. Então, quando eu peço para somar 1 no P, na realidade, ele soma 4 bytes, né? E aí o P vai apontar para o próximo elemento do vetor. Certo? E eu posso fazer também mais P. Tá? Assim como eu posso, né, somar, né, fazer aritmética aqui, se eu incrementar o P, eu vou estar andando com ele para o próximo elemento do vetor. Certo? Isso é o que a gente chama aritmética de ponteiros. Isso é útil em várias situações, tá? A gente vai usar isso em alguns casos, mas não muito, tá? Nesse curso a gente não vai usar muito isso não. Mas para exemplificar um pouco outro uso, né, dessa aritmética de ponteiros, ó, eu vou fazer um for, né, para percorrer um vetor, é o mesmo vetor, ó, novamente. E aí eu vou fazer um for sem usar contadores. Eu vou fazer um for usando um ponteiro. Ó. O meu contador vai ser, na realidade, um ponteiro para int, porque eu tenho um vetor de ints, né? Que vai começar apontando para o primeiro cara. Né? Então, ele começa apontando para cá. A cada iteração, eu vou incrementar esse ponteiro, ou seja, eu vou fazer ele apontar para o próximo elemento. Né? E eu vou executar esse for enquanto o P for menor que o V mais 4, que é o tamanho do V. Né? E aí veja que eu posso usar, então, operadores, né? Não só operadores aritméticos, mas também os operadores lógicos de comparação. Né? Se V mais 4 é o endereço aqui imediatamente depois do final do vetor. Né? Então, enquanto o P ainda não tiver chegado no final, né, ele vai executar um printf do asterisco P, né, que é um inteiro. Então, na primeira iteração, ele vai exibir o 10. Aí vai incrementar o P, aí vai exibir o asterisco P, né, P asterisco P é o 20. Depois o 30, depois o 40. Certo? Então, só uma aplicação dessa aritmética de ponteiros. A gente não vai usar muito isso aqui. Agora vamos ver uma das principais aplicações de ponteiro na linguagem C, mais especificamente. Se usa muito também na linguagem C++, mas isso é usado mais na linguagem C porque é a única forma de fazer na linguagem C a passagem de parâmetro por referência. Né? E é por isso que o scanf usa o e-comercial, porque né, o scanf você quer fazer a leitura de um valor em geral do teclado e o valor que for digitado você quer armazenar numa variável. Né? E você às vezes faz scanf de várias variáveis, né? E aí você passa o endereço dessas várias variáveis. Tá? E isso é uma maneira da gente fazer, na linguagem C, fazer passagem de parâmetro por referência, porque como eu estou passando para a função scanf o endereço de uma variável, essa função vai conseguir, né, usando esse ponteiro, né, usando um ponteiro para essa variável, né, alterar o valor dessa variável aqui, né, sem saber o nome dessa variável, né, porque a scanf ela é uma função que está pronta lá, ela não sabe que você tem uma variável x e que você quer alterar o valor dela. Então, você usar ponteiro é uma maneira de você passar o endereço de uma variável, né, e a função lá dentro alterar o valor dela. E para exemplificar isso melhor e comparar isso também com a passagem de parâmetro por referência da linguagem C++, vamos pensar numa aplicação bem simples, mas que é muito boa para exemplificar esse caso. Imagina que a gente tem duas variáveis inteiras, ou não importa muito o tipo, mas vamos usar o int.
chamada x e y. E aí eu estou fazendo algum processamento aqui, eu li essas variáveis, né, fiz alguma coisa, elas estão agora com dois valores, certo? E eu quero trocar os valores dessas duas variáveis, né? Eu quero que o valor do x vá para o y e o valor do y vá para o x, certo? Bom, esse é um algoritmo que vocês já conhecem, né, há muito tempo. Como trocar o valor de duas variáveis, né? Eu preciso ter aqui agora eu estou fazendo uma funçãozinha que recebe a e b e quero trocar o valor de a e b, né? Eu preciso criar uma variável temporária, né? E eu posso armazenar o a lá, aí eu pego o valor do b e jogo no a, e por fim eu pego o valor do tmp, que era o valor do a original, e jogo no b, certo? Troquei o valor de a e b, né? Agora, o que acontece com esse código aqui, né? Veja, aqui eu estou, por exemplo, na main ou em qualquer outra função, estou com essas variáveis x e y e quero trocar os valores dela, né? E eu chamo a minha função troca, para trocar a e b. Isso aqui funciona? Não, né? Não funciona, porque o que acontece quando eu chamo essa função troca é que o valor de x é copiado para esse parâmetro a, né? E o valor de y é copiado por parâmetro b. Aí a função troca é executada, ele vai trocar os valores de a e b, né, dos parâmetros a e b, mas nada vai acontecer com x e y lá fora, né? Porque aqui dentro eu estou manipulando uma cópia, né, de x e uma cópia de y. Não estou manipulando x e y, então eu não estou trocando os valores de x e y, né? Os valores de x e y vão ficar inalterados. E não é isso que eu quero, né? Eu queria fazer uma função que troca os valores das minhas variáveis aqui de fora, né? E aí para isso serve, é uma das aplicações, né, de passagem de parâmetro por referência. Na linguagem C, a gente tem essa possibilidade. A gente pode declarar uma função, né, com dois parâmetros e falar, ó, e aí usando o e comercial, mas esse e comercial não é o mesmo do scanf, né? Esse e comercial, veja, está na declaração dos parâmetros da função. Eu declarei que o a é por referência e o b também é por referência. Esse e comercial aqui nos parâmetros de uma função diz isso, diz que essa variável, esse parâmetro a vai ser recebido por referência e esse parâmetro b também vai ser por referência. Isso significa o quê? Que quando alguém chamar essa função e eu alterar aqui o valor do a, ó, colocar o valor do b no a, eu não estou alterando somente o valor do parâmetro, eu estou alterando o valor da variável lá fora, tá? Porque é por referência. Então, lá fora, quando eu chamar troca de x e y, essa função aqui vai trocar o valor de x e de y mesmo, tá? Porque a e b não são parâmetros que armazenam só uma cópia, né, desses valores aqui de fora. Ele armazena, na realidade, A vai ser X e B vai ser Y, certo? Isso na linguagem C++. A gente tem esse operador e comercial. Na linguagem C, não existe esse operador de passagem de parâmetro por referência. Mas aí a gente pode usar ponteiros, que é o caso do scanf. O scanf usa ponteiros. Só que aí fica um pouco diferente o código, né? A sintaxe muda. Eu preciso agora declarar o meu a e meu b como ponteiros, não são int mais, são ponteiros para int, né? Porque vão ser ponteiros para as variáveis que você quer trocar, certo? E aí como que fica o código? E como esses caras são ponteiros, né, para você armazenar o valor de a, na realidade o valor apontado por a, né, na variável tmp, você tem que usar o asterisco a, né? Aí depois, quando você quiser pegar o valor apontado por b e armazenar na variável apontada por a, você tem que pôr asterisco a recebe asterisco b, certo? E por fim, você pega asterisco b e recebe tmp, né, para você colocar na variável apontada por b, né, esse valor tmp.
correto? E a chamada lá fora muda também, né? E aí vem o e-comercial do scanf, né? Quando você for usar essa função, você tem que colocar o e-comercial aqui fora, né? Porque essa função espera receber ponteiros para int e não int, né? É diferente disso aqui na linguagem C++. Quando eu coloco esse e-comercial aqui, ó, eu posso receber int, né? Variáveis do tipo int. Eu tenho que receber variáveis do tipo int, né? Então, eu passo direto aqui o x e o y. Quando eu estiver usando ponteiro, não. Eu tenho que explicitamente passar aqui o endereço do x e o endereço do y. Então, esse parâmetro a aqui não está sendo passado por referência, ele está sendo passado por valor. Porque aqui eu estou pegando o endereço da variável x e copiando para o parâmetro a. Aí aqui eu estou pegando o endereço da variável y e copiando para a variável b, certo? E isso, só que o que eu estou copiando para a variável a é o endereço do x. Então, com esse endereço, né, um ponteiro, eu tenho agora um ponteiro para o x, eu consigo alterar o valor do x fazendo asterisco a. Né? Asterisco a é o x, né, por causa do ponteiro, certo? Então, vocês vão ver muito código na apostila do professor Viduane e na internet em geral, não usando essa técnica da linguagem C++ do e-comercial para passagem de parâmetro por referência, né? Usando ponteiros explicitamente para isso. Né? E aqui, veja, né, só lembrando, os operadores de endereço não são esses operadores aqui dos parâmetros por referência. Agora, um aspecto, uma característica da linguagem C e ponteiros que é bem interessante é quando a gente combina ponteiro para uma struct. Né? Então, imagina lá na nossa pilha, né? A gente tinha pilha sec, que era uma struct, né? Um tipo que a gente definiu. E aí, a gente quer fazer o pilha sec empilhar, né? Só que eu não quero usar o e-comercial, os parâmetros por referência da linguagem C++. Eu vou usar ponteiro, tá? Então, o pilha sec empilhar, ele tem que modificar a pilha, né? Ele tem que incrementar o topo da pilha e inserir um valor novo lá no vetor da pilha. Então, se eu não quiser usar o e-comercial aqui para passagem de parâmetro por referência, porque eu não quero ou porque eu estou usando a linguagem C, que não tem esse operador, eu posso usar ponteiro para isso. Então, ao invés de eu receber uma pilha sec, eu recebo um ponteiro para uma pilha sec. Só que aí, né, na hora de acessar, lembrando que pilha sec é um struct, então o asterisco P é a struct em si, né, uma variável desse tipo. E aí tem dois atributos lá, né, tem dois campos. É o ponto topo e o ponto buff, né, o topo e o buff. Só que aí, como P é um ponteiro, para acessar a variável struct, eu tenho que fazer asterisco P, né? Tem que usar o operador de indireção. E aí eu tenho que pôr parênteses aqui, porque o operador ponto, ele tem precedência em relação ao operador asterisco. Então, eu tenho que pôr parênteses, asterisco P lá dentro, ponto topo. Aí, se eu quiser acessar o vetor buff, tem que colocar parênteses de novo com asterisco P, ponto buff, e aqui tudo de novo. Né? Eu tenho que ficar colocando esses parênteses, que é uma coisa meio chata. Aí existe esse operador de seta, que permite, porque é muito comum na linguagem C eu ter ponteiros para uma struct. Então, ao invés de ficar tendo que usar o asterisco toda vez, o que eu posso fazer é, quando eu quiser acessar um campo, né, de um struct através de um ponteiro para esse struct, que é o caso do P, eu não preciso colocar o asterisco P, eu coloco P setinha topo, né? A gente fala setinha, mas isso aqui é hífen e o sinal de maior, né? São dois caracteres aqui, certo? Eu coloco P setinha topo, P setinha buff, P setinha topo, certo? Esse é o operador de seta, né? Que é usado, então, só nesse caso mesmo de um ponteiro, né, para uma struct. E aí, na hora de acessar os campos da struct, eu consigo usar
a setinha. E agora vamos ver uma situação, uma característica dos ponteiros que no início é muito confuso, quer dizer, quase, quase sempre confuso, mas é algo perfeitamente plausível. E aí uma coisa importante que vocês têm que lembrar quando vocês estiverem trabalhando com ponteiro para ponteiro, ponteiro duplo, ou triplo, ou quádruplo, é aquela primeira coisa que eu falei sobre ponteiros, né? De que você pode desenhar a memória, o endereço das memórias certinho, para você não se perder com os ponteiros. Então, quando você está com ponteiros duplos ou triplos, etc., às vezes é melhor, se você tiver com dúvida, né, de como aquilo ali está funcionando, às vezes é melhor você utilizar aquela forma de desenhar os ponteiros com os endereços de forma explícita, tá? Porque fica bem mecânico, tá? Mas, como eu falei, isso a gente não vai ver quase nada de novo aqui. É só uma extensão do que a gente já viu. Um ponteiro duplo é um ponteiro para ponteiro, tá? Então, para a gente entender, ó, vamos olhar esse pequeno exemplo em que eu tenho duas variáveis, int i e j. Coloquei o valor 10 na variável i, valor 5 na variável j, e aí declarei um ponteiro para int chamado p, né, e fiz o p apontar para o i. Então, nesse momento aqui, a gente tem essa situação. Certo? E aí eu posso fazer, então, né, uma indireção aqui do p, asterisco p, né, segue a seta, asterisco p é isso aqui, é o i, né, essa caixinha. Coloca 12 nessa caixinha. Esse comando faz isso. Agora vem a novidade, ó, int asterisco asterisco pp. Tá? O pp ponteiro de ponteiro, né? Mas eu posso dar qualquer nome, tá? Uma variável qualquer. Bom, o que eu estou declarando aqui é um ponteiro duplo, é um ponteiro para ponteiro. Primeira coisa que você tem que entender, isso aqui é um ponteiro, como qualquer outro. Então, ele é uma variável que armazena um endereço. Tá? A diferença é o tipo do ponteiro. Então, você pode pensar assim, como esse último asterisco aqui está dizendo que pp é um ponteiro. Tá? Qual o tipo desse ponteiro? Ou seja, qual o tipo das variáveis que esse ponteiro aponta? Aí esse, se você pega essa primeira parte aqui da, da declaração, né? Int asterisco, né? Asterisco pp é um ponteiro, né, que chama pp. E de qual tipo? Int asterisco. Ou seja, ele aponta para um ponteiro de int. Por isso que é ponteiro para ponteiro. Tá? Então, mas voltando, né? Primeira coisa, pp é uma variável. Então, pp ela vai ter uma caixinha lá na memória, em alguma posição, vão ser 8 bytes, né, de espaço para armazenar o valor desse cara, assim como o P. Né, porque aqui está o endereço do i, então, o endereço do i tem 8 bytes. Né, e o pp também tem 8 bytes. Uma coisa legal, né, de se pensar é que o tamanho do ponteiro, de uma variável do tipo ponteiro, não depende do tipo do ponteiro, né? Um ponteiro para int ou um ponteiro para double, ele ocupa 8 bytes, porque é o espaço usado para representar um endereço na memória. Tá? Se você pegar um ponteiro para uma struct que tem 10 campos, ele vai ter 8 bytes, não importa o tamanho da struct, certo? Ok, então pp é um ponteiro para ponteiro. Então o que você pode fazer com ponteiro para ponteiro? Você pode armazenar dentro dele o endereço de uma variável que é do tipo ponteiro para int, ó, que é o nosso p, né? Então, eu posso fazer o pp apontar para o p, ou seja, o pp receber o endereço do p, que é fazer isso aqui, ó.
Eu estou fazendo o pp apontar para um ponteiro de int. E esse ponteiro de int pode apontar para um int. E aí, o que eu posso fazer com esse pp? Bom, eu posso acessar o cara que ele está apontando, né? Então, eu posso fazer, ó, asterisco pp, o que é isso? Segue a seta. Asterisco pp é p. E eu posso atribuir a esse valor o endereço de j, que é outra variável. Então, veja, eu não tô mexendo no i, eu estou mexendo no p. Né? Eu tô partindo do pp, fazendo a indireção asterisco pp. Estou acessando o p e atribuindo ao p o endereço do j. Então, eu estou fazendo o p apontar para o j, certo? E, né, asterisco pp é o quê? pp é um ponteiro para ponteiro de int. Então, asterisco pp é um ponteiro de int. Um ponteiro de int, ele está preparado para receber endereços de variáveis int, né? Então, posso colocar lá o endereço do j. Outra coisa que a gente pode fazer com ponteiro duplo é fazer duas indireções, né? Que é algo natural. Parece um pouco confuso no início, mas a gente está só aplicando o operador de indireção duas vezes. Ó. O pp, ele aponta para o p. Então, asterisco pp, a gente pode até usar um parênteses aqui, né? Se você pegar asterisco pp, é o p, certo? Aí, se você aplicar o p, é um ponteiro também. Então, você pode aplicar o operador de indireção de novo e fazer asterisco p. Você vai parar onde? No j. Então, se eu pegar asterisco, asterisco pp e atribuir 7, eu vou estar alterando o valor do 7. Certo? E aí, como eu falei no início desse slide, isso aqui é um ponteiro duplo, né? Eu posso ter ponteiros triplos, né? Eu poderia ter um ponteiro de ponteiro por ponteiro, que seria, sei lá, um ppp, que poderia apontar para o pp. Né? A gente não usa tanto isso, tá? Tem códigos mais baixo nível que usa isso, mas eventualmente você pode se deparar com essas situações, né? Ponteiro duplo é mais comum. Ponteiro duplo é muito comum, por exemplo, quando você está na linguagem C, né, onde você não tem aquela opção de ter uma variável sendo passada por referência e você tem que usar ponteiro. Quando você quer chamar uma função em que você quer passar um ponteiro, só que esse ponteiro você quer passar ele por referência. E aí você tem que passar um ponteiro de ponteiro. Na apostila do professor Viduani tem alguns casos em que ele usa esse tipo de técnica, né? Na pilha, na fila, nas estruturas de dados ali ele usa ponteiro de ponteiro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.